Hoje acontece o segundo dia de julgamento do Núcleo 1, denominado aí Núcleo Crucial da suposta trama golpista, previsto para acontecer daqui a pouquinho, em instantes. Enquanto não começa, a gente vai repercutir o dia de ontem também e o que esperar para esse segundo dia de julgamento, aqui com os nossos comentaristas. Hoje conosco Luiz Felipe Dávila e o Alan Gani também está conosco nessa manhã. Vou começar até pelo Gani. Ô Gani, todos os advogados até aqui tiveram aí um amplo espaço para defenderem seus clientes na sua avaliação. O que precisa ser trabalhado ainda pelas defesas? Olha, eu acredito que deixar bastante claro que houve apenas ali uma cogitação de golpe e não a tentativa. Eu acredito que essa seja a grande dúvida em relação a todo este julgamento, a dúvida jurídica. Ou seja, até que ponto é uma cogitação, até que ponto é uma tentativa. Então, a defesa poderia insistir neste ponto, mostrando que houve, de fato, uma intenção, mas a intenção, de acordo com o Código Penal brasileiro, não é crime, de acordo com as leis aqui no Brasil. Portanto, poderia ser uma estratégia válida insistir em relação a isso. Ô Dávila, a gente não viu nenhuma negativa, em relação à intenção ou à possibilidade da trama golpista. O que a gente percebeu foram as defesas ali defendendo unicamente o seu cliente ou tentando o melhor para a individualização do seu cliente. É por aí que a estratégia deve ser mantida, ou seja, cada um defendendo o seu lado nessa história toda e tentando a menor pena possível em caso de condenação para os seus clientes, Dávila? Nonato, você tem toda a razão. Ontem o advogado, por exemplo, de Mauro Cid, estava dizendo que não, a delação ele não foi cogitado a fazer a delação para tentar salvá-lo da cadeia. Cada um ali, o advogado defendendo o seu cliente e não pensando como torno. Mas o Gani trouxe um ponto fundamental aqui, que é a materialidade. Por que isso é importante? Isso é o que separa a cogitação do tal do golpe. O golpe era o seguinte: o que poderiam ser duas materialidades? Primeiro é assinar, por exemplo, o estado de defesa e de sítio, e aí logo em seguida mobilizar as tropas para dar o golpe. Mas o próprio Procurador-Geral da República admitiu que o comandante do Exército e da Aeronáutica recusaram. Então, a materialidade não se consumiu. Este é um ponto importante. E eu vejo hoje a defesa de Jair Bolsonaro explicando não só que não houve materialidade, como ele contribuiu para a transição pacífica do governo petista, inclusive indicando um novo comandante das Forças Armadas antes do prazo, justamente para dar tranquilidade de que haveria a transição. Então, me parece que essa vai ser a estratégia dos advogados de Jair Bolsonaro hoje na Suprema Corte. Muito se falou ontem que foi um primeiro dia cheio de recados, de acusações, claro, das defesas, e teve também elogio, Gani. Não sei se você acompanhou todo o dia, mas o advogado do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, usou um bom tempo aí da sua defesa para elogiar os ministros. Esse é um recurso usual, auxilia também na defesa, O quanto isso pode ajudar? Eu acredito que esse tipo, de afagar o ego ali com elogios não tenha muito efeito. Para falar a verdade, eu vejo que basicamente os ministros já tomaram as suas decisões durante os outros julgamentos que ocorreram, não o julgamento final, mas as outras etapas, já houve sinalizações nesse sentido. O que dá para fazer é justamente a defesa apontar inconsistências técnicas. Por quê? Porque se mesmo assim Jair Bolsonaro for condenado, mas ficar exposto ali, que é justamente o tempo que eles têm, que tem todo, também os holofotes da imprensa para mostrar as inconsistências técnicas, e olha, que foi apenas uma intenção, uma cogitação, mas não houve, como o Dávila trouxe, a materialidade da tentativa, não houve uso da violência ou grave ameaça, comunicar, fazer mal a alguém, aí, pelo menos, Jair Bolsonaro acaba sendo condenado, mas com aquela sensação de injustiça no meio jurídico e para a população, é claro, o que futuramente
pode facilitar ou o anulação de todo este julgamento ou uma anistia no Congresso e, eventualmente, até a tal da graça ou indulto pelo próximo presidente do Brasil. Agora, Dávila, quando a gente tem, por exemplo, a divulgação de vários áudios com reuniões do alta cúpula do governo Bolsonaro, tentando contestar as eleições, as próprias urnas eletrônicas, posteriormente aquela possibilidade de impedimento de que alguns eleitores chegassem até os seus locais de votações, que quase culminou numa prisão do Silvinei Vasquez, que era então o chefe da Polícia Rodoviária Federal naquele período. Além disso, o Bolsonaro não fez a passagem de faixa para o presidente Lula. Dali uma semana a gente teve aquela ocupação do chamado 8 de janeiro. Isso tudo não configura também um cenário de que ele não atuou pela pacificação, por uma transição tranquila? E eu pergunto isso exatamente em cima da tua resposta anterior. Nonato, é evidente, tudo isso que você descreveu são rastros deixados. Agora, criar uma narrativa para ligar tudo isso num projeto de golpe de Estado, como ontem o próprio Procurador-Geral da República disse, começou com o ato de 7 de setembro do governo Bolsonaro e aí vai concatenando em ações que culmina com o 8 de janeiro, mas precisa estar embasado isso em provas. Isso não pode ser uma narrativa, senão você precisa de um roteirista, ao invés de ter a lei funcionando no país. Então essa é a coisa importante. Agora, eu vejo que essa adulação, por exemplo, ontem, do advogado Desmosthenes de Almir Garnier, aí sim, há pessoas, a individualização da pena é muito importante. O Almir Garnier, não, este foi para o de fato, diz que se tivesse ele entraria em campo e apoiaria o golpe, né? Então tem que separar as coisas, que é o caso do general Heleno, que é o caso de Braga Neto, ou seja, a individualização do ato de cada um é fundamental para a dosimetria da pena. E não dá para tratar tudo isso como se fosse um julgamento coletivo. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então, quando você tem pessoas que tiveram uma atuação muito mais firme nessa história, é óbvio que precisava ter uma dosimetria diferenciada para cada um que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. 9h11, a gente segue aqui na expectativa do início do segundo dia de julgamento, do núcleo crucial da suposta tentativa de golpe. Daqui a pouco a gente vai acionar a Aline Beckett também em Brasília, já que ela está acompanhando de perto lá no Supremo exatamente essa expectativa para o segundo dia. E aí, Gani, hoje a coisa é um pouco mais rápida, vai andar um pouco mais depressa. A expectativa é que termine ali por volta de meio-dia, 1h da tarde. Ou seja, é apenas a terceira, chamada terceira sessão desse julgamento, que é composto por 8 delas. E a gente lembra que a expectativa também é de que a gente tenha já uma definição, um fim do julgamento por volta do dia 12, na outra sexta-feira da outra semana. E a partir daí, claro, existe a possibilidade de que a gente tenha, claro, os recursos e por aí vai, até que se defina completamente o destino desses réus.